Estamos de volta ao último bloco do Antenados na Geral. Estamos debatendo como você que está nos assistindo pode ser útil na sua igreja. Início de ano, geralmente as pessoas iniciam um ano falando, poxa, eu vou fazer algo diferente que eu não fiz no último ano, estava muito relapso, não trabalhei, não ajudei. Esse ano o pastor pode contar comigo. Acho que janeiro e fevereiro bomba de trabalho assim na igreja voluntária. Março, o negócio vai ficando meio, porque a gente está falando um pouco da constância que deve ser o mais importante. O Alexandre de Santa Cruz está na linha. Tudo bem, Alexandre? Alô? Alexandre, tu me ouve, Alexandre? Boa tarde, pastor. Boa tarde, queridão. Qual é a sua pergunta? Pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta para todos os pastores. Se não seria também uma forma de fazer com que os membros se tornem úteis na igreja, no investimento desses membros? Por exemplo, se o membro fizer uma faculdade ou um curso profissionalizante, talvez esse membro também não possa voltar para dentro da igreja profissionalizado e ajudar a igreja, Muitas das vezes nós não vemos esse investimento no membro para que ele volte e atue de forma ativa dentro da igreja. Obrigado, Alexandre, pela sua pergunta. Eu acho fenomenal isso que ele colocou e conheço casos de sucesso e casos que não tiveram sucesso. Deixa eu só citar um que eu acho muito interessante, eu sempre gosto de citar. Do regente hoje da orquestra que tem lá na Assembleia de Deus em Belém do Pará, que é a igreja do meu pai. Ele foi um cara bom, que trabalhou, estudou, começou a dar aula, acho que no Carlos Gomes, e conservatório musical em Belém do Pará. Mandaram ele para os Estados Unidos para fazer um curso e o cara voltou e hoje está lá. Mas já tivemos casos também de investimento de pessoas que voltaram e outra pessoa, ofereceu salário maior. A igreja tem que fazer isso mesmo, investir. Seja no ministro de música. Eu também, o que eu me lembrei, a gente só tem a péssima mania de lembrar dos exemplos negativos. Eu me lembrei que logo aqui de dois que a gente ajudou no seminário, terminou os 4 anos do seminário. Não, a gente vai servir aqui. Foi só terminar de pagar o seminário, o cara meteu o pé. Você vai impedir? Não vai dar a carta do cara? E abrir um ministério depois do lado da sua igreja. Só faltou isso. Então. Eu penso também que a igreja tem que propiciar treinamento para os seus membros e principalmente para aqueles que têm funções na igreja. Agora, é um risco. É um risco. Você, na iniciativa privada, você amarra isso, Você, por exemplo, diz assim, o sujeito vai fazer um curso na Inglaterra, mas quando você voltar, você tem que ficar pelo menos 5 anos aqui com a gente e contratualmente é assim, senão tem aquelas penalidades. Na igreja a gente não faz isso. Na igreja a gente trabalha com voluntários. Se você investe no voluntário, ele pode até... Fez porque quis, eu não pedi. Porque muitas das vezes, eu, por exemplo, eu convido. Agora, você tem uma outra vertente aí, eu falo também do meu exemplo lá no Casacap, André, das pessoas chegarem com interesses. Eu quero ajudar, mas a igreja paga o meu curso? Você vai fazer para um, vai fazer para todos. Tem plano de saúde? E aí, são fatos tem todos os penduricalhos. Tem fatos que têm que ser analisados. Com licença, pastor Silas, por quê? Eu tive tenho um pastor da minha igreja, que ele largou tudo que ele estava fazendo aqui no Rio de Janeiro e chegou para mim e falou assim, bispo, estou à disposição, me manda para filial de Guarulhos que eu vou ficar lá na obra. Largou tudo, pegou ele e a esposa, largaram o emprego, largaram o serviço, boa colocação, foi embora para Guarulhos e, obviamente, que a igreja vê a obrigação, a responsabilidade, e a igreja arcou com o seu compromisso, arcou com a sua responsabilidade, ele fez a obra maravilhosamente bem. Agora, ao querer, tem que ver que, se Deus te chamou, você coloca a mão no arado, não olhe para trás. Lembre-se que daqui a pouco está chegando o mês de junho e você começou 2015 entusiasmado, vai dizer, estou cansado, vou descansar um pouquinho, quando chegar em dezembro, eu renovo meu voto com Deus para poder começar 2016 melhor. A questão é que a igreja vai estar sempre investindo em pessoas, isso aí não tem como não deixar. É o papel, é o risco que a gente corre, de pegar, às vezes pega um rapaz, chega como membro, começa a dar sinais de que pode ser um obreiro, você forma, dá curso de obreiros, e começa a investir, até chegar um evangelista, um presbítero, e aqueles que realmente têm o temor, que tem ali, não é que ele é obrigado a ficar na igreja, mas ele tem uma responsabilidade, ele tem um ato de gratidão
Acho que a gratidão tem que haver, só que alguns não são gratos, mas você vai... É igual você pegar um mendigo, tira, dá banho, cuida. Quem trabalha com mendigo, 70% volta. Quem trabalha com cracudo, 80% volta. Ele vai deixar de fazer? Não, ele vai continuar fazendo. A igreja tem que ter esse papel de investir em pessoas. E a igreja, ela é influenciadora. Eu tive uma líder de departamento infantil que ela começou a cuidar, ela é leiga, não tinha feito curso nenhum, ainda passei alguns livros para ela, e depois ela começou a cuidar das crianças. Aquilo influenciou tanto a ela que ela está terminando a faculdade de pedagogia agora. Ela falou, pastor, me encontrei. Ela já está dando aula, ela se encontrou. Então a igreja, ela é um fator influenciador daqueles que também chegam. E a igreja precisa trabalhar esse aspecto, de trazer às pessoas recursos. A questão musical, esse ano eu quero ver se eu desenvolvo na igreja. É trabalhar as crianças para ser uma orquestra, começar com crianças. Pagar um curso de músico na Zona Oeste não é tão caro, é R$60 por mês, R$50 por mês, uma aula por semana, R$100 que seja. E aí sim, começar aquilo que o pastor falou. Ah, tem um profissional? Tem, mas vamos pegar as crianças, porque esse profissional às vezes pode impedir de outros se desenvolverem, mas você começa a trabalhar os amadores, os leigos, para eles começarem a desenvolverem também. A igreja congregacional ela trabalha muito com reunião de treinamento, né? Então todas as uniões, né, a união feminina, ela treina para que você possa inserir. Por exemplo, cada domingo tem uma união, um departamento que é responsável pelo culto, o dirigente do culto. Não sou eu que dirijo todos os domingos. Eu particularmente nem gosto de dirigir e pregar. Perfeito. Eu gosto de entregar a palavra, tem um dirigente ali da União Feminina e tal. Tem pastor que ora no início, ora no final, prega, faz tudo. Bate o escanteio e corre para cabecear. Exatamente. Toca o playback e ainda canta. Ainda quero ver o Silas cantando assim. No próximo programa você tem que trazer esse playback pra gente ouvir aqui. Gostei dele. De vez em quando eu desço do púlpito e canto no coral. Mas assim, é importante que desde a tenridade você comece a dar oportunidade à criança, ao junior, ao adolescente, ao jovem. Ele comece até a se assenhorar de como é o funcionamento da igreja que ele faz parte. Eu brigo com as minhas líderes disso. Quem tem que dirigir o culto de juniores são eles. Eles têm que orar. Não a coordenadora. Não a coordenadora. Eu canso de brigar lá sobre isso. A Assembleia de Deus tem essa mania, né? O líder de assembleano. Eu vejo nas igrejas congregacionais, nas igrejas mais... Eu aprendi um pouquinho, eu vi alguns cultos. Não, irmão, quem tem que dirigir é eles. Deixa eles dirigirem. Dirigem bem. Deixa só a última problemática que eu levantei naquilo, que nós sempre falamos aqui, olha, no voluntariado, no serviço, não tem acepção de um é maior, outro é menor, inferior. Diácono, presbítero, irmã lava, cuida da cantina, estaciona os carros lá fora, ajuda com o trabalho voluntário médico, talvez num trabalho social da igreja, toca aqui, a gente, às vezes, quando a gente fala, bota tudo no mesmo patamar. Mas quando o músico fala, olha, pastor, eu quero tocar aqui domingo, ele está tocando domingo, mas no sábado e na sexta, ele pertence a uma banda. E viaja e uma banda secular. A gente tem um problema, já tiveram vários debates aqui no Antenados com pastores, é um absurdo, como é que o cara vai tocar para banda de não sei quem, tocar o axé, tocar com fulano de tal e domingo está na igreja, que é um local. Então assim, até por que a gente separa? Às vezes talvez o cara que está no som, que é um profissional pago, ele estava antes num bar, fazendo um bar à noite, tocando, mas o músico da igreja não pode tocar para uma banda à noite, num bar. Aí Como é que é isso? A gente volta a um ponto que vimos ainda há pouco, né? O profissional lá fora, ele na igreja, pode fazer aquilo que é a área de atuação dele, que ele conhece, que ele domina. Há restrições porque a origem dessa atividade, aspas, é duvidosa ou é ilícita aos olhos de alguém na igreja. A questão é essa. Eu vejo com naturalidade. Eu acho que se o músico... Vamos dar um exemplo que eu estou lembrando agora, que eu tenho vivenciado também. O irmão é da Orquestra Sinfônica Brasileira. Está frequentando a sua igreja e diz, eu quero tocar aí. E aí você fala, não, você... Mas se ele diga, eu toco para o fulano, que é um artista renomado aí fora, esse tem restrição... 2 pesos, 2 medidas, para mim não funciona. E algumas igrejas têm restrição, e outras, ele tem tapete vermelho, né? Eu estava conversando com o diretor não sei se foi da Top Gospel, ele falou assim, Silas, a igreja brasileira tem 35 milhões de membros, vamos botar assim, todo, e 34 milhões sabe cantar. A igreja é um celeiro de músicos, e é o preço que nós pagamos. A igreja, a música hoje brasileira, a música gospel brasileira não perde para a música americana, gospel americano, não perde para ninguém, a nível técnico, a nível
nível de capacidade, técnica vocal. O que mantém o mercado hoje fonográfico no Brasil são os cantores gospel. E aí é o preço que nós pagamos. Foi aquilo que ele falou. O cara toca na orquestra sinfônica. Não, na orquestra sinfônica pode porque é música clássica. Aí ele toca no axé. Não, axé não pode porque axé é da Bahia. Eu confesso que eu ainda tenho, assim, algumas restrições quanto a isso. E não vou as colocar aqui. Mas, assim, eu fico com uma sensibilizado, por exemplo, com colegas meus que foram do mundão e que hoje são pastores, são cantores renomados, cantavam em grupo de pagode, hoje é homem de Deus, e que sentem realmente na pele e no bolso a diferença. Porque o camarada tinha 40, 50 mil por final de semana, e hoje, para cantar numa igreja, ele tem R$500 no final de semana todo, quando tem. Né? E tá subindo o crédito aí, ó. Aumente esse playback aí. Obrigado, pastores, pela participação de vocês hoje. Espero que você tenha gostado do nosso debate. Até o próximo na igreja, Antenados na Geral. Tchau, tchau.